Boa noite, irmãos. Cumprimento os irmãos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui hoje porque desejamos estar mais próximos de Ti. Eu peço ao Senhor que não leve em considerações os meus pecados, que o Seu Santo Espírito possa tocar o coração de cada um aqui presente e aqueles que estão nos assistindo de casa, qualquer pessoa que vai ver essa mensagem, Senhor, que o Senhor possa tocar os corações e que, se essa mensagem não servir hoje, que sirva ao longo de sua vida, que ele possa lembrar destas palavras, que Teu Espírito Santo esteja presente e guie essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Hoje, se os irmãos quiserem assentar um pouquinho, hoje eu vou falar sobre amor. Eu vou começar, a gente vai ler 3 textos iniciais, tá? O primeiro está em Marcos, capítulo 12, do 28 ao 31. Durante a mensagem também, eu vou citar alguns versículos. Se os irmãos quiserem anotar, não dá para mim poder parar, para a gente poder ganhar tempo. Tá? Mas eu vou citar, se alguém quiser anotar para dar uma lida em casa. O primeiro aí é Marcos 12, 28 ao 31. Marcos, capítulo 12, do 28 ao 31. Todo mundo já conseguiu localizar aí? Vamos lá. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esses. Como a gente pode ver, o maior mandamento inclui o amor. Vocês repararam que nessa primeira parte, nesse primeiro texto que a gente leu, o escriba perguntou qual é o principal mandamento. Jesus faz questão de citar: amarás o Senhor teu Deus e o próximo. A gente tem a entender que amar a Deus é o mais importante, com certeza. Só que o segundo, amar ao teu próximo, isso está dentro do primeiro. Por isso que Jesus faz questão de citar os dois. Eu vou confirmar isso com vocês, lendo 1 João, do capítulo 4, do 20 ao 21. 1 João, capítulo 4, do 20 ao 21. Primeiro João está mais para o finalzinho, tá? Do Novo Testamento aí. 1 João 4, do 20 ao 21. Vamos lá. Se alguém disser: amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem não vê, não pode amar a Deus a quem vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus ame também o seu irmão. Eu fiz essa ligação desses dois textos porque em 1 João a gente consegue entender melhor. Aquele que ama a Deus, que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, não ama a Deus. Por isso que eu disse que quando Jesus fala
que amarás o teu próximo como a ti mesmo, está incluso com amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não ama o seu próximo, você não está cumprindo o amar a Deus sobre todas as coisas. Eu gostaria de destacar também mais um texto, é o último que eu vou fazer vocês procurarem aí, tá? Mateus 25, do 31 ao 40. Fiz vocês lerem lá no início, depois para o final, agora nós voltamos para o início de novo. Mateus 25, 31 a 40. É um texto que fala na volta de Jesus. Mateus 25, 31 a 40. Vamos lá. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Vocês conseguiram visualizar melhor agora que quando a gente ama o próximo, a gente está amando a Deus? Agora, para a gente entender o amor ao próximo, primeiro a gente tem que entender quem é o nosso próximo. Então, para a gente entender quem é o nosso próximo, é porque é o seguinte, a palavra próximo, ela já deixa entender quem é o nosso próximo, né? Quem está próximo da gente. Só que acontece muito da pessoa escolher quem que é o próximo. Se você, né, eu vou escolher o meu próximo aqui, tem gente que escolhe o próximo. Não, eu só vou amar quem preencheu o meu requisito para ser meu próximo. Ah, não, tem que gostar da mesma música que eu gosto. Não, para ser meu próximo tem que gostar do Flamengo. Se for vascaíno, já não é meu próximo mais. Então tem gente que escolhe o próximo. Só que aí, agora não vou fazer vocês procurarem não, tá? Eu só vou ler, quem quiser anotar. Em Lucas 6, do 32 ao 33, diz assim: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizestes o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Você consegue entender que às vezes a gente escolhe o nosso próximo e o que Deus quer de nós não é isso. Se você estiver escolhendo o seu próximo ou amando o seu próximo por interesse, simplesmente não, eu vou amar essa pessoa aqui porque se eu ficar desempregado eu preciso da ajuda dela, que é uma pessoa de influência. Você está escolhendo o seu próximo para se beneficiar de alguma coisa. E a gente sabe que não é assim. E eu vou falar com vocês, a gente vai encontrar muitos tipos de próximos na nossa vida. E quanto mais próximo, maior é a chance de atrito. Quanto mais próximo a gente tiver, a chance de ter atrito é muito maior. E eu sei que não vai ser fácil. Por exemplo, a gente amar o próximo que ama a gente é muito fácil. Por exemplo, para mim, né, ou para outras pessoas também, eu acredito que é muito fácil amar a esposa, o esposo.
Agora vai lá amar a sogra para você ver, né? Mas eu falo assim, mas eu e minha sogra, a gente é unha e carne. As unhas dela na minha carne, mas é unha e carne mesmo. E o próximo, gente, geralmente ele vai ser difícil de lidar. Às vezes ele vai ser ingrato. Às vezes nem sequer ele vai reconhecer o que você faz. Lá em Mateus 5, do 43 ao 45, diz assim: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornais filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vira chuva sobre justos e injustos. Agora que eu mostrei para vocês um pouquinho o nosso próximo, eu vou dar mais detalhes, mas eu gostaria de destacar o amor agora. Que a gente precisa saber quem é o nosso próximo e a gente precisa saber o que é amor. Por que eu falo saber o que é amor? Hoje em dia é muito fácil dizer eu te amo, porque hoje não existe o fato da gente verdadeiramente estar amando. Hoje é muito fácil dizer, eu te amo. A Bíblia diz para que quando a gente for, amar, que a gente não ame somente com palavras, mas com fatos e verdades. Uma prova disso, porque o nosso exemplo hoje é Deus, quanto a questão é amar. O texto que eu citei está em 1 João 3:18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Precisamos ter atitude. E eu gostaria de destacar aqui também. Jesus diz assim, logo após a ceia com os apóstolos, ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós amais uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Vocês perceberam que parece que Jesus fez um upgrade naquele mandamento lá? Para amar ao próximo como a ti mesmo. E aqui depois ele fala, como eu vos amei. Às vezes a gente entende que pode estar mudado alguma coisa, mas não mudou. Jesus está falando da forma que eles vão entender. Por quê? O texto que a gente leu está lá no início do ministério de Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Esse texto já está após o anúncio da crucificação de Cristo. Lá no começo eles ainda não conheciam Jesus para entender que amor é esse, que eu tenho que amar o meu próximo. Então o mais próximo que tinha é amar ao próximo como a ti mesmo. E agora Jesus, amar como eu amei vocês. Porque depois de tanto tempo caminhar com Jesus, eles entenderam o amor de Deus por nós. Às vezes, irmãos, se você vai deixar, tá arrependido de ter feito bem a um próximo, lembre o seguinte: o nosso próximo, às vezes que ele seja ingrato, às vezes não está passando por um momento bom, e quando a gente não pensa em recompensa, a gente pensa o seguinte, que eu acho que você deve se sentir privilegiado por ser luz em quem só tem trevas. Então não se preocupe se não vai ter a recompensa que você espera, ou vai ter o reconhecimento que você espera. Então o que é amar o meu próximo? É toda vez que você deixa de fazer o bem a qualquer pessoa, você tendo a consciência que pode ajudar. Quando a gente ignora uma ajuda. Só que ao mesmo tempo é o seguinte, quando Jesus fala amar o próximo como eu vos amei, a gente tem que entender o seguinte, que não é fazer para o próximo aquilo que ele quer que eu faça para ele, mas sim o que ele precisa que eu faça para ele. Eu vou tentar ilustrar isso com uma história. Tinha um pai de família, tinha uma família, pai, mãe e uma filha. E
estava mais ou menos na hora do almoço. A mãe, né, pediu assim: ô querido, vai lá no supermercado e compra esse item, porque está faltando só ele para acabar o almoço. Então ele pegou o carro, foi no mercado rapidinho. E nisso ele acabou de fazer as compras e ele lembrou que a filha dele gostava de um biscoito de chocolate, que ela era apaixonada com aquele biscoito. Ele pegou o que precisava, né? A gente sempre vai no mercado, a gente pega muito mais do que a gente achou que a gente ia pegar, né? Então ele já catou mais alguma coisa e lembrou do biscoito. Foi lá, pegou 3 pacotes daquele biscoito, colocou na cestinha dele e se encaminhou para o caixa. Chegando lá no caixa, passou a compra dele e saindo do mercado, tem uma criança na porta do mercado. Pelas condições da vestimenta da criança, ele já entendeu que era uma criança que ela estava muito magrinha, provavelmente era uma criança de rua. E virou para ele e falou assim: ô tio, eu estou com fome. O que ele fez? Na hora ele tirou, ele tinha comprado 3 pacotes de biscoito para a filha, ele tirou um e deu para aquela criança. Chegando em casa, a filha dele viu, já olhou de longe assim, já viu que ele estava com a sacolinha com biscoito. Papai, eu quero esse biscoito. Só sabe que eu gosto muito. Obrigado, deixa eu comer. O pai dela fala assim: depois do almoço. Mas por que, papai? Porque é o almoço que vai te dar um sustento, que vai te dar os nutrientes que você precisa para crescer uma criança forte, saudável. Fim da história. E o que a gente consegue analisar? A primeiro instante, a gente consegue entender que aquele homem teve uma boa ação com aquela criança. Só que ele não amou ao ponto que era o que ela precisava. Ele fez o que ela queria, mas não fez o que ela precisava. O que ele poderia era tratar da mesma forma que ele tratou a filha dele. Eu não estou nem dizendo pegar, levar para casa, eu não estou dizendo isso. O mínimo naquele momento que ele poderia ter feito, ou ter comprado um marmitex, ou uma comida mais saudável, que seja. Ou depois ter ligado para alguém que realmente possa ajudar. Então, às vezes, a gente quer resolver o problema na hora, e não é bem assim que funciona. Amar ao próximo não é caridade. Eu não estou dizendo para você não fazer caridade. Eu estou dizendo, se você se dedicar a fazer, faça direito. Aqui na igreja, um tempo atrás, o pessoal estava doando cesta básica. Cheguei e perguntei para o Adriel como é que funcionava e tal. Não, Vinícius, a gente vai ver o que o pessoal precisa. Se precisar da cesta, a gente leva a cesta. E, se precisar, a gente acolhe aquela família na igreja para ajudar e ver o que mais precisa para a gente poder correr atrás. Era o que o pessoal precisava. Não é simplesmente atender aquele momento, não. Eu sei que às vezes, em algum momento da vida, a gente está corrido com alguma coisa. Mas amar ao próximo é fazer aquilo que ele precisa que eu faça. Com esse texto que Jesus diz que nós devemos amar o próximo como ele nos amou, eu vou ler alguns textos aqui, onde que Jesus, o nosso exemplo, nos mostra como devemos amar ao próximo. Qual é o nível de amor que a gente tem que ter com o próximo? Lá em João 13, de 1 a 31, destaca lá na ceia, onde que um pouquinho antes, Jesus lava os pés dos apóstolos. Naquele momento, provavelmente Jesus já sabia que Judas iria trair. E mesmo assim ele lavou os pés de Judas. É a mesma coisa o seguinte: você tem uma pessoa que não gosta de você, você sabe que você vai viajar amanhã, ele vai lá e corta o freio do seu carro. E mesmo assim você trata ele com maior amor e carinho. É mais ou menos a mesma coisa. Jesus sabia que Judas iria trair e mesmo assim lavou os pés de Judas. E um pouco mais à frente, na ceia, Jesus partilha do pão com Judas. Hoje a gente senta muito para poder, né, reunir alguém e a gente comer alguma coisa. E naquela época não era diferente. Sempre quando a gente sentava para comer com alguém, era uma questão de comunhão. Você ia convidar alguém que ia te atrapalhar, ou alguém, né, que queria fazer alguma coisa ruim com você para poder almoçar com você, tomar um café da tarde. Acho muito difícil. E Jesus, naquele momento, Judas estava presente, Jesus não tratou de forma diferente dos outros.
Ainda, lá em Lucas 22, do 50 ao 51, fala do momento que, logo após Judas ter entregado a Jesus, quando os soldados foram prender Jesus. Eu estou imaginando a cena, né, que Pedro arranca a espada e vai atacar o soldado tenta desviar e corta um pedaço da orelha dele. Jesus simplesmente pega a orelha, põe no lugar e cura. Vocês entenderam? Jesus amou tanto o próximo ao ponto de alguém que ia prender ele vai lá e faz uma cirurgia rápida, lá já cola a orelha ali e deixa. Olha o nível de amor. E é esse amor que Jesus pede a gente, que amemos uns aos outros como eu vos amei. Eu tenho um texto que fala assim, para a gente orar por aqueles que nos perseguem, né? Eu li agora há pouco, e eu vou contar uma outra história para vocês. Tinha uma colega de trabalho que o chefe dela, sempre quando dava algum problema no setor, ele tacava o problema para cima dela. Ele pulava fora e jogava o problema para cima dela. E um dia ela estava desabafando comigo. Aí ela falou assim: Vinícius, mas eu não aguento, porque tudo o problema cai na minha mão, eu estou ficando como ruim de serviço e eu não fiz nada. E eu lembrei desse texto, fui falar com ela. Não, ele está te perseguindo e tal, ora por ele. Ela vira para mim bem sério: orar para Deus levar? Eu falei: não, calma, não é assim, é orar para que ele melhore como pessoa. Não é para Deus levar ele, não é esse tipo de oração. Não é para tirar do seu caminho. Agora que nós entendemos o quanto Jesus nos ama, e João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus nos amou incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Até porque a gente não pode fazer nada que vá recompensar alguma coisa para Deus. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. É esse o nível de amor que nós temos que ter com o próximo. É fácil? Nem um pouco. Se fosse fácil, a porta que entra para o céu era larga e não era estreita. Agora a gente entendeu melhor um pouquinho quem é o nosso próximo, o que é o amor com que nós devemos amar. Eu quero dizer para vocês uma coisa que me ajudou. Não que eu seja perfeito, longe disso, tá? Mas que me ajudou a amar o próximo um pouco mais. Sempre quando eu vejo alguma coisa que não está legal, ou que eu preciso amar mais aquela pessoa, o primeiro é a oração, pelos inimigos, por aqueles que vos perseguem, e depois é tentar entender a dor do outro. Alguém, para te ferir, provavelmente aquela pessoa já foi ferida por alguém. Às vezes quem está te ferindo é alguém que uma outra pessoa, um outro próximo feriu. E ele está passando aquilo ali para frente. Aquilo ali ficou agarrado, ele não conseguiu descontar com a outra pessoa e vai descontar num próximo. Às vezes a pessoa não passa por um dia ruim. Às vezes é uma história ruim. É uma vida toda ruim. Aquela pessoa, às vezes a gente, julga ou tenta entender por uma página da vida dela. E às vezes a gente se esquece que aquela vida, na verdade, é um livro inteiro. E a gente está pensando somente naquela página que a gente está vendo. Então, ver o outro com outro olhar, de entender que ele precisa mais de Deus, me ajuda um pouco a tentar entender o porquê que às vezes o próximo age de uma forma que eu não concorde e mesmo assim eu o ame.
às vezes a gente tem... a gente faz um julgamento da pessoa pela nossa perspectiva de vida. Ah, se fosse eu não faria isso. Eu não faria o que aquela pessoa fez, não. Lógico que tem atitudes que são injustificáveis. Não justificam atitudes. Agressão a alguém, matar alguém, não tem o que vai acontecer que isso vai ser justificável. Mas mesmo assim, mesmo que você não concorde com a atitude da pessoa, ainda assim você consegue fornecer o seu amor para ela. E uma coisa muito importante também, que o perdão, ele é fundamental para a gente poder amar o nosso próximo. Às vezes eu sei que é difícil a gente perdoar, mas se a gente não perdoar, como é que a gente vai amar o próximo? Eu não estou dizendo que perdão tem que ser amnésia, tá? Não, perdoei, esqueci o que aquela pessoa fez comigo. Eu não estou dizendo que é isso. Eu estou dizendo que mesmo que você chame uma pessoa para almoçar na sua casa, depois você descobre que ela entrou lá, mexeu no seu guarda-roupa e pegou um dinheiro que você tinha. Eu não estou falando que você, para perdoar, você tem que chamar ela para almoçar de novo. Eu estou dizendo que, mesmo que ela tenha te machucado, se algum dia ela precisar de você, você tendo condições e querendo cumprir o mandamento de Cristo, você tem condições de amá-la. Mesmo que no fundo você acha que não merece. Mas merecer, a gente não merece nada de Deus. Quando alguém peca contra a gente, fala assim, eu não vou perdoar não, aquela pessoa me fez uma humilhação horrível. A gente tem que entender que quando a gente comete um erro com alguém, a pessoa mais ofendida dessa história toda é Deus. Às vezes, hoje em dia, quando a gente quer destacar alguma coisa, a gente põe em negrito, sublinha embaixo, faz setinha, destaca. Na Bíblia, a palavra é repetida. Quando Jesus fala assim, em verdade vos digo, fique esperto que é importante, ele falou 2 vezes. E na Bíblia fala assim, Deus é santo, santo, santo. Repete 3 vezes. É o top do grau da santidade ali e acabou. Então, um ser que é santo, que quando a gente faz uma coisa com o próximo, seja ela boa, seja ela ruim, tá? Mas aqui, na questão do perdão, ruim. Se a gente faz uma coisa com o próximo, estamos fazendo a Deus. E quando você não perdoa, é como se você se sentisse mais importante do que Deus. Por quê? Se Deus me perdoou, se Deus permitiu que Cristo morresse na cruz, quando eu ainda era pecador, por que eu acho que eu tenho o direito de não perdoar? Não estou falando para você virar o best friend da pessoa. Só que quando a gente erra com alguém, a gente erra com Deus. Tem um texto bastante interessante que está lá em Mateus 9, versículo 18, que diz assim: enquanto essas coisas ele dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Vocês lembram dessa história? Essa história é da filha de Jairo. Quando a Bíblia fala o chefe, era um chefe do senhor da lei lá, dos sacerdotes, dos escribas. Não estou dizendo porque a Bíblia não diz isso, tá? Mas pode ser que provavelmente Jairo é um daqueles que criticavam Jesus, que falavam com Jesus assim, ah lá, está endemoniado, ou é um charlatão. E mesmo assim, quando Jairo chega perto de Jesus, Jesus poderia falar assim, ah, Jairo, você veio, agora você está me procurando. Mas Jesus não faz isso.
Jesus vai, fala que vai até lá. E quando vem um servo dele, fala assim: não, sua filha já morreu, já era, não tem mais jeito, não perturba mais. Se fosse, né, pessoa não vai muito com a minha cara, pediu ajuda, fala: é o próximo, eu vou. Aí eu vou lá ajudar. Aí se chega alguém e fala assim: mas não precisa não. Eu já volto, eu já não queria mesmo, estou voltando para cá. Mas Jesus não. Jesus insistiu para que ainda assim fosse lá na filha do Jairo. Você sabe por quê que Jesus fez isso? Em momento nenhum que eu me recorde na Bíblia fala que Jesus esfregou o pecado de alguém na cara dele. Porque a gente só pode oferecer para as pessoas aquilo que a gente tem. Vocês podem pegar o meu celular aqui? O Eliseu nem está aqui, está lá para baixo. Eliseu pode pegar meu celular e dar para um outro irmão? Não pode, não é dele. Ele pode dar o dele. A gente só pode oferecer para o próximo aquilo que a gente tem. Então pensa um pouquinho quando a gente tiver uma atitude com o nosso próximo. Quando a gente for grosso, mal educado, para pensar. Isso é o que está saindo de dentro de você. A boca fala aquilo que está cheio o coração. E por que Jesus a todo momento só amou? Porque ele só tinha amor para oferecer. Não tinha mais nada. Ele tinha justiça para poder falar assim: não, mas não era o momento. Naquele momento ele tinha o amor para dar. A gente só pode oferecer para o nosso irmão aquilo que a gente tem. Então, para a gente poder amar o próximo e, consequentemente, também estar amando a Deus, a gente tem que entender quem é o nosso próximo. A gente hoje entendeu um pouquinho melhor o que é amor. A gente entendeu que se colocar no lugar do próximo é importante para a gente compreender e julgar menos e amar mais. E às vezes o perdão, quando a gente não perdoa ou não pede perdão, isso atrapalha a nossa comunhão com o próximo. Para a gente encerrar, eu gostaria de pedir a vocês, aqui da igreja, ao pessoal de casa, que durante essa semana, pelo menos espero que para a vida toda, mas que principalmente essa semana, faça um esforço de qualquer pessoa que você veja, você se lembre que esse é o próximo a quem Jesus pediu que você amasse. Seja no trabalho, seja em casa. E que se alguém já te pediu perdão e você não perdoou, ou se você precisa pedir perdão para alguém, entre em contato com essa pessoa. Não é fácil, eu sei que é difícil, mas não deixa que o ego atrapalhe. Seja um filho com um pai, seja entre irmãos, seja entre colegas de trabalho, alguém da família, alguém que você não vê há algum tempo. Hoje em dia a quantidade de próximos está maior para amar. Porque hoje com o celular você chega onde que nem dava para ver o próximo. E depois de um tempo você vai ver que o fardo ficou um pouco mais leve. Então não deixe o ego atrapalhar. Lembre-se que se o Deus que é santo, 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 nos perdoou, e olha que a gente não merece. Agora, eu falar que eu não vou perdoar alguém que é pecador como eu, é como se eu me sentisse melhor do que Deus. Então, faça essa força. Entre em contato, que seja por mensagem. E lembre-se de uma coisa: o modo com que vivemos é o que de fato mostra em quem nós cremos. Tem muita gente que se diz cristão. Às vezes, eu era de origem católica, às vezes eu me converti, a pessoa pega e pergunta assim: você é evangélico? E eu só respondo assim: eu estou tentando ser cristão.
Às vezes o pessoal fala assim, não, mas é um preconceito. Às vezes lá para fora pode soar bem, para alguém da igreja pode soar mal. Ué, você está falando que você não é evangélico, você não é crente? É porque o termo evangélico está muito banalizado. Qualquer um hoje abre uma igreja e começa a pregar, lógico, ainda assim eu prefiro a igreja do que o botequim, mas as pessoas fazem coisas e batem no peito para dizer cristão, põe uma faixa escrito Jesus. Agora a atitude às vezes não coincide com o cristão, não pelo aquilo que eu acho, pelo que a Bíblia está dizendo. Então a forma com que agimos essa é a forma com que as pessoas vão enxergar em quem nós cremos. E hoje em dia, vocês podem ter certeza, está muito mais difícil. Vai ter alguém dentro de uma empresa que vai sacanear a gente. Vai aparecer alguém para ajudar também. É como diz um amigo meu, prego que destaca que toma martelada. Isso é em qualquer coisa da vida. Se tiver alguém com inveja de você, alguma coisa assim, vai querer te dar uma marteladinha. Não é fácil. Jesus amou um traidor, amou uma prostituta, Jesus amou o soldado que ia prender, amou aqueles que falavam mal dele. Próximo para a gente fazer igual tem um monte aí. Inclusive a gente pode ser esse próximo de alguém. Então é bom a gente ter essa atenção. Então que nessa semana você possa olhar para alguém e entender que esse é o próximo que Jesus pediu para que você amasse.